Bom dia. Eu queria agradecer à Comissão e ao meu colega Dr. Noronha por me ter convidado. Isto é ótimo. Eu sou economista perdido no meio dos especialistas de Direito. Já é bom. Por outro lado, também é bom ser o último a falar. Já estou, com o devido respeito, já estou como o pai do professor Vasco Pereira da Silva, que apenas assina por baixo e diz que está tudo bem por cima da carta. Ora, eu tive-vos aqui a ouvir com muito respeito e atenção e mudei um pouco aquilo que vos vim a falar. Foi aqui dito que éramos um espaço insular e ultraperiférico. Temos enormes dificuldades por o sermos, mas somos mais do que isso ainda, somos arquipelágicos. E o facto de sermos arquipelágicos traz-nos, se calhar, problemas à nona potência, porque somos 9, e desde logo começamos a pensar em fazer aspectos de ilha, como seja os planos por ilha, os parques por ilha, os cuidados de ilha, e se calhar perdemos um bocado o conjunto. Eu acho que, embora se tenha feito é a minha opinião, um bom trabalho na parte da legislação, nesta parte ligada ao ambiente, ela é tardia. E carece de muito mais e de muito mais profunda ainda. É a minha opinião. Eu passei por alguma experiência aqui na região que de positivo passou a negativo, quase obrigatoriamente, e como dizia um colega meu há bocado, é fácil, se calhar, substituir uma atuação menos positiva ou negativa no norte e transportá-la para o sul. Aqui, em espaços insulares, eu não estou a ver isso muito facilmente. Já é difícil em São Miguel, e à medida que caminhamos para zonas mais geograficamente mais limitadas, a situação ainda se torna pior. A não ser que pensamos em fazer essa boa ação noutra ilha. Eu acho que a maior parte dos atentados, deixem-me usar este termo, que nós fazemos ao nível do ambiente são praticamente a posteriori. É a posteriori que nós tentamos resolver as situações. Foi informado aqui que eu estive ligado ao processo geotérmico. Eu estou ligado ao processo geotérmico desde 1980. E o certo é que antes, ou no decurso da implementação física desse processo, foi tentado cumprir legislação, até porque estávamos a ser suportados pela Comunidade Europeia em financiamentos e apoios e até em questões de técnicas. E foi-nos obrigado a fazer determinados trabalhos, nomeadamente no âmbito de estarmos a desenvolver um trabalho numa zona protegida, que é a zona da Lagoa do Fogo, que é um parque natural, não tenho dúvida nenhuma, e que carecia na altura, e agora também carece, de um enorme cuidado. Fez-se relatórios e mais relatórios, e ao fim de algum tempo recebemos autorização para, digamos, começar as fases ativas do processo. Perfurações,
montagem de instalações e isso tudo. Tudo se limitava a não ferir, entre aspas, a zona natural e protegida com grande intensidade. E tudo se limitava em zona a 2 campos de futebol. 2 campos de futebol, não tinha mais tamanho que isto. Se lá forem atualmente, tem, se calhar, 10 campos de futebol, uma quantidade de tubagens na montanha toda, uma quantidade de torres de perfuração. Porquê? Porque o projeto, efetivamente, não se conseguiu consumar da maneira que estava prevista. E o estudo de impacto ambiental, onde é que está? Onde é que ele está? E agora como é que se faz, digamos, entre aspas, não é tão negativo como isso, porque efetivamente até nos podemos gabar aqui na ilha de ter 40% de energias renováveis. Tem o aspecto positivo, não é? Tem o aspecto económico de não estarmos a importar combustíveis, mas esse aspecto negativo de transformar uma zona só de 2 campos de futebol numa zona que parece um polvo, como é? Onde é que a gente agora vai, digamos, transmitir o equivalente de bom que fizemos de negativo ali? Eu tenho a impressão que a minha ideia aqui era mesmo, em vez de me darem perguntas, lançarem perguntas. E serve de exemplo? Penso que não. Penso que não serve de exemplo. O que está a passar na Ilha Terceira é a mesma coisa. Já está. E em futuro, agora vai haver uns milhões que foram anunciados esta semana já, nomeadamente para a geotermia, e quem sabe se não será outra vez, novamente, em vez de 2 campos de futebol, um polvo. E efetivamente este é um aspecto aqui na região que é extremamente grave. Nós somos muito limitados, as nossas capacidades endógenas são limitadíssimas. Em termos populacionais, estamos mais do que limitados, não crescemos, mantemos mais ou menos o nosso nível de população. Em termos turísticos, temos fundamentalmente 2 aspectos negativos. Um deles é necessariamente o transporte. O outro é a imagem que nos dão em relação ao clima. Por acaso já repararam que quando no Euronews dão o clima da Europa, aparece a Madeira, as Canárias e os Açores não aparecem? Não somos Europa, pelos vistos, não é? Ou então não cabemos no ecrã, o que ainda é mais grave, não é? Porque parece-me absurdo. E tudo isto joga contra. A região é formidável, já foi dito aqui, é bela, é linda, mas efetivamente, sem querer, muitas vezes estamos a contribuir negativamente para ela. E este é um dos aspectos. Há aqui um aspecto positivo, como já vos disse, que é necessariamente a tal autonomia energética que a ilha tem e que a região goza dela também, é importantíssima, muito importante. É todos os programas que nós temos tido, nomeadamente a Universidade esteve envolvida em estudos conduzentes à eficiência energética, a tudo isso, não é? Mas depois temos todo o nosso potencial está um pouco por baixo. Estragamos necessariamente o ambiente, estamos a dar o mar de mão beijada, já foi referido aqui, não é? E o futuro é, de facto, um ponto de interrogação. Até porque depois
se calhar temos hotéis, temos que os fechar durante todo um tempo, porque eles não são rentáveis e não temos turistas. E se afetarmos a natureza da maneira que eu estou a ver afetada, nomeadamente temos outras pequenas obras, como abrir caminhos para dar acesso à beira-mar de uma maneira totalmente fora dos contextos normais, e em que a legislação não é obedecida, em que não há estudos de espécie alguma, e se continuarmos nisso, vamos, de facto, estragar aquilo, uma das coisas que temos de melhor. E o que é que, no fim, se pode ver? Bom, o que se pode ver é, as pessoas vêm ver a beleza, mas também lhes realça o aspecto negativo dessa beleza, porque as pessoas apercebem-se, não é? Eu diria, e notei que há aqui pessoas ligadas à parte da Assembleia, eu diria que é preciso mitigar tudo isto, conter tudo isto, se calhar de uma maneira, um regime ao nível jurídico adaptado, mas verdadeiramente adaptado à região. Porque a ideia que eu também fico, como não especialista, é que muita desta legislação vem ao nível comunitário, é adaptada ao nível nacional e depois ou perde efeito na região, fica a nível nacional, ou então é tardiamente, como eu já disse, adaptada ao nível da região. E, entretanto, comete-se uma grande parte de barbaridades, como aquele senhor que na Horta queria ficar com a investigação, e o meu colega referiu. É um bem coletivo e geracional, e em termos de futuro, é um bem que nós temos para tornar sustentável. É uma parte, digamos, da nossa capacidade de o tornar sustentável numa região como a nossa. Nós não temos muito mais. Nós, neste momento, estamos com crescimentos negativos ao nível de alguns indicadores, nomeadamente os consumos de energia elétrica. Estamos com aspectos negativos. Os positivos, do ano passado para este, vejam bem quem é que cresceu a nível do setor elétrico, do consumo elétrico, que é importantíssimo. Os serviços públicos, 63%. Praticamente, tirando a indústria, tudo o resto baixou. Negativos, tudo. As famílias baixaram. O geral baixou, não é? E isto dá uma sensação de mal-estar, de alguma coisa que está a pesar negativamente numa perspectiva de sustentabilidade, de futuro desenvolvimento, de crescimento, de ligação entre a natureza, a economia, os legisladores, e parece-me que, não sendo da minha área, haveria que deixar aqui uma preocupação muito grande em não só criar condições ao nível de legislação para se controlar todos esses efeitos negativos que vão surgindo, embora não frequentemente, mas de tempos a tempos, mas devidamente adaptados. Portanto, adaptados ao contexto insular, adaptados à situação de sermos 9 ilhas, espaços insulares muito pequenos, com ecossistemas muito carecidos de cuidado, quase a necessitarem de ser olhados de uma maneira extremamente cuidadosa, são extremamente vulneráveis, e evitar de facto que se
repercutam situações como aquilo que se passou, portanto, em todo o processo geotérmico, que neste momento continua a dar problemas. O polvo está de tal maneira estendido que a última perfuração que fizeram trouxe problemas graves ao nível do sítio onde foi a perfuração, que deve ter apanhado algum aquífero e contaminou águas da cidade da Ribeira Grande. Portanto, a minha pergunta, porque é uma pergunta que se trata, é até que ponto é que fazer um estudo de impacto ambiental obrigado por uma comunidade europeia na altura não devia ter depois correções sucessivas mediante o desenrolar dos trabalhos. Se deixarmos de ter um estudo ambiental aplicado a 2 campos de futebol e passamos a ter um estudo ambiental, a necessidade de um estudo ambiental aplicado a um polvo, ele basicamente não existe. O que se está a passar é precisamente estender o polvo para captar geotermia. E se calhar, como eu vos disse, economicamente é bom, sob o ponto de vista da parte elétrica é ótimo, mas depois, sob o ponto de vista de olhar para a reserva natural, é negativo. Eu não me vou alargar, tinha outras intenções, depois daquilo que de facto ouvi aqui, penso que teria que deixar esta minha preocupação, porque nós vamos ter mais zonas geotérmicas, nós vamos ter mais perfurações, já estamos a ter, nomeadamente até aqui na ilha se fala em ter mais. E por absurdo que pareça, já que estamos a falar de ambiente, por absurdo que pareça, para quem conhece, foi pensado fazer, e eu penso que não vão, até acredito que não o conseguem fazer, na zona das Furnas. Eu estou a ver aquela beleza das Furnas como a central, mas foi pensado. A outra zona era a zona das 7 cidades. Portanto, quer dizer, isto é pensado tal e qual como se pensa outras situações, não é? Compete agora a quem manda, de facto, ter o cuidado e a serenidade e discernimento suficiente para conseguir dizer que não, porque depois atrás disto há outros interesses, não é? E muitas vezes os interesses económicos suplantam os interesses ambientais, os interesses coerentes da vida, não é? Eu só vos queria deixar esta ideia, não era esta a minha intervenção, mas deixo-vos esta ideia. Muito obrigado por tudo. Posso? Eu não nego que não tenha havido mais estudos. O que eu nego é que se calhar deixaram de se... Em relação à primeira fase, houve um período demasiado longo que permitiu precisamente que aquele fosse, digamos, a única hipótese de trabalho, que aquela fosse a única hipótese de trabalho. Eu queria lhe dizer uma coisa, eu não nego também que haja uma ação positiva em toda, digamos, em tudo aquilo que se está a fazer para as pessoas utilizarem mais racionalmente e eficientemente a energia e tudo. Só que, ao nível das famílias, é fácil ver isso. Basta lhe dizer que as famílias não crescem. Não, na região e em todo o país, mas na região as famílias não crescem. Ninguém constitui família, está tudo a viver em casa dos pais, não há dinheiro para isso. E se não há dinheiro para isso, não se aluga casas, não se gasta eletricidade, não se compra equipamentos mesmo mais eficientes. E daí que nós tínhamos um crescimento negativo ao nível de consumo das famílias. Não acredito que seja, digamos, a atuação a dizer tomem cuidado com aquilo que consomem, porque há aqui a falta, não sei, então se calhar falo contra mim e contra as pessoas que vivem aqui, mas para haver mais cuidado com a utilização dos consumos de energia,
Então, coloquem ao nível dos preços, os preços tabelados por níveis. Portanto, como é a água, até tanto é tanto, depois disto é isto, aí as pessoas retraem-se porque não querem ir para o último escalão de pagamentos, que é muito mais. Aqui o preço é um preço médio, não é preços marginais, de vários escalões, não é? Que é muito mais caro. Sim, é bom em termos de pouparmos. Nós, no fim, poupamos, não é? Mas isso não incentiva a poupança em termos de não consumirmos, não é? Portanto, de facto, não se pode linearmente dizer que é isto. Há muitas variáveis envolvendo, digamos, o consumo. Mas é uma preocupação. Aliás, ao nível industrial, os crescimentos são mínimos também, o que significa que a indústria não se desenvolve, não é? Quer dizer, está insípida, não é?